Hi everyone, welcome to one more class of English for Academic Purposes. Nessa aula a gente vai começar a trabalhar com habilidades de escuta e estratégias de escuta. Let's go? Então o objetivo é trabalhar um pouquinho com a habilidade de listening, que a gente chama, que é a habilidade de escuta em língua inglesa, e falar um pouco de como a gente pode trabalhá-la e como a gente pode melhorá-la. Em geral, os alunos, principalmente alunos iniciantes e básicos, têm bastante dificuldade com o listening. E isso vem também da falta de prática de listening, quer dizer, falta de estar em contato com esse tipo de habilidade, tá? Até o momento, a gente trabalhou basicamente com leitura, revisão de gramática, gêneros textuais escritos, né? Mas no contexto acadêmico, a gente também sabe que existem gêneros que envolvem habilidades orais e de escuta. Quais são os gêneros que envolvem escuta no dia a dia do contexto acadêmico? Pensem aí que gênero textual que vocês imaginam que envolve a habilidade de escuta. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Inclusive, a gente já trabalhou, né? Essa palavra aqui: lectures, conferences, seminars, scientific events, poster presentation, oral presentation, radio program, artistic events, debates, etc, etc. Então a gente tem vários gêneros que a gente chama de gêneros orais, né, que são utilizados no contexto acadêmico, as aulas, conferências, seminários, eventos científicos, apresentação oral, apresentação de pôster. Envolve tanto o speaking, né, que é a oralidade, como a habilidade de escuta, né, da audience, né, de quem está ouvindo aí. Eventos artísticos, programa de rádio, debates, tá? Então, quando, por exemplo, não sei se é o caso de todos vocês, mas no contexto acadêmico a gente costuma ter eventos científicos e às vezes a gente costuma, nesses eventos científicos, fazerem apresentações orais ou de posters. Em alguns eventos, principalmente eventos até dentro do Brasil, mas que são eventos internacional, congressos internacionais, é possível que vocês lidem com algumas apresentações em inglês. Então, alguns posters escritos e apresentados em inglês, algumas palestras, algumas aulas em língua inglesa, tá? Isso acontece mesmo no contexto acadêmico do Brasil. Então é interessante a gente trabalhar um pouquinho o listening para que vocês possam melhorar um pouquinho a habilidade aqui durante nossa disciplina, tá? E aí vem a questão: como podemos melhorar o nosso listening? De que forma a gente melhora o nosso listening? O que é que vocês acham, né? Eu trouxe para vocês umas listening strategies, umas estratégias de listening, de escuta, que elas são bastante semelhantes ao reading, as estratégias de leitura, e que a gente precisa fazer para ir poder desenvolvendo a compreensão auditiva, tá? Então, primeiro, antes de tudo, pre-listening, né, que é muito parecido com o pre-reading, que é realmente para fazer previsões sobre o conteúdo que você vai ouvir. Então, neste momento, você vai fazer uma pré-escuta, você vai prever conteúdo, né, o que será que vai falar aquele listening, aquele áudio, tá? E fazer previsões sobre esse conteúdo. Listening for guest. Escutar para identificar o geral do texto oral, perdão. A main idea do texto oral, tá? Então a gente, muitas vezes, quando vocês estiverem escutando, vocês não vão conseguir entender tudo que a pessoa falou, todas as palavras, tá? E tá tudo bem. O foco, assim como a gente fez com o texto, o foco é tentar entender o geral. No geral, eu consegui entender que eles estavam falando, sei lá, sobre o desmatamento, deforestation, né? O desmatamento, por exemplo, num diálogo sobre isso, né? E estavam falando sobre o desmatamento na Amazônia, sei lá, tá? Exemplo aqui que eu tô pensando com vocês. Então, é importante focar no que você consegue compreender e não no que você não entendeu, tá? Assim como nas habilidades de leitura. Listening for details, então escutar para detalhes, né? Então prestando atenção em algumas partes, e isso a gente vai fazer com atividades de pergunta e resposta. Então vocês vão ter que responder algumas perguntas, então vocês vão ter que ficar prestando atenção especificamente em uma parte
do texto oral, né, uma parte do áudio ou do vídeo. Taking notes, fazer anotações de palavras de frases, palavras-chave que auxiliam na sua compreensão do áudio. Então, também é importante vocês fazerem anotações, não tentar transcrever, né? Mas assim, anotações de frases, o que é chave ali do principal e o que você conseguiu compreender do áudio ou do vídeo. Tip, a dica. Anote números, datas, nomes de cidades, pessoas, países. Em geral, vão auxiliar na compreensão. Observe também as perguntas, né, no caso das nossas atividades, para anotar as palavras-chave que as respondam, tá? Algumas outras tips, algumas dicas, né, que vocês podem levar para a vida de vocês, no dia a dia de vocês. Alunos básicos e iniciantes podem ter bastante dificuldade com o listening, né? E às vezes também pode ter bastante dificuldade e se sentir um pouco cansado, porque o listening é uma atividade que às vezes pode demandar bastante concentração. Então é normal se vocês se sentirem um pouco cansados, tá? Quando estiverem praticando. Por isso, além das estratégias para compreensão, sigam as dicas abaixo no dia a dia, tá? Primeira dica que eu sempre falo para todos os alunos é listen to songs. Escutem músicas em inglês. E quando eu falo escutem músicas em inglês, escutem realmente tentando ver o que vocês conseguem compreender. Né? Não só botar a música ali e não prestar atenção em nada, né? Escutar e ler o texto da música, ler a letra da música junto também é um ótimo exercício, porque aí você vai estar vendo e gerar a leitura, você consegue compreender um pouco mais e você vai fazer relação daquela palavra que você está vendo no texto escrito com o que está sendo dito na música, tá? Então é um ótimo exercício de listening. Vocês podem começar com músicas mais fáceis. Para quem gosta de rock, eu sempre recomendo Beatles, porque as músicas são simples, muitas músicas são simples, não são muito longas. Beatles tem música aí de 2, 3 minutos, né? E vocês podem escutar, a pronúncia é bem clara, tá? Mas, enfim, escutem músicas que vocês gostam. Se você não gosta de Beatles, acha uma outra banda aí que você gosta. Usem o Duolingo. Para quem não conhece, o Duolingo é um aplicativo que ajuda no ensino de inglês, tá? Para alguns alunos ele vai funcionar mais, para outros ele vai funcionar menos. Minha recomendação é que vocês baixem e testem, vejam se vocês gostam do aplicativo ou não, né? O Duolingo é bacana para aprender vocabulário, para fixar vocabulário, porque ele repete, às vezes, aquela palavra que você aprendeu em vários exercícios, tá? E ele também tem algumas atividades ali de listening que você tem que ouvir e escrever o que você ouviu, esse tipo de coisa. Então, vale a pena vocês tentarem utilizar o Duolingo para quem ainda não utiliza. Use resources of read and listen, né? Usem recursos de ler e escutar. Assim como eu falei na música, que você pode fazer isso com música, você pode também fazer isso com texto. Por exemplo, aquele site que a gente já trabalhou em sala, o News in Levels. Lá naquele site você encontra textos curtinhos e tem o áudio também. Então você pode ler e escutar ao mesmo tempo, né? Isso ajuda bastante e ainda melhor do que isso é você ler, escutar e depois repetir, tá? Então também você pode fazer isso com música, né? Ler, escutar e tentar cantar junto com a música. É divertido e ajuda também para começar a trabalhar a oralidade. E watch YouTube videos in English, né? Assistam vídeos do YouTube em inglês, com assuntos que vocês têm interesse, assuntos que vocês gostam. E para alunos mais intermediário, isso aqui pode funcionar um pouco melhor. Para alunos iniciantes pode ser muito complexo. Aí vocês procurem vídeos que sejam para iniciantes mesmo, vídeo em inglês iniciante, né? Algo nesse sentido, vocês vão encontrar muito material no YouTube. Para quem já tem um nível aí de intermediário, vocês podem pesquisar vídeos no assunto que vocês quiserem, que vocês vão achar de tudo no YouTube, né? Eu só recomendo que não seja tão longo, né, para vocês não se perderem no meio do listening, da atividade de escuta e também de visual, né, porque o vídeo tem o recurso visual, para vocês não se perderem tanto de pegar vídeos tão longos. Mas vídeos curtos, 10 minutos, 5 minutos, até 20 minutos, dependendo do seu nível de inglês, vai funcionar, tá?
Lembrem-se de que o melhor caminho para melhorar o contato com o listening, para melhorar o listening de vocês, é ter contato com a língua e com gêneros mais simples para posteriormente adentrar nos mais complexos. Tá? Então, a gente vai começar aqui com gêneros simples e depois vamos avançando. E é o que a gente vai trabalhar um pouquinho na próxima aula. Ok? Então, por hoje foi isso, pessoal. Thank you very much. Bons estudos. See you!